Bom, vamos começar mais um bloco, o nosso último bloco das questões. A gente vai fazer mais duas questões muito parecidas com o que a gente viu no último bloco. A questão de continuar com questões de Santa Catarina, só que foram em provas diferentes, então ele mudou uma coisa aqui, mudou uma coisa ali, mas o conceito é o mesmo, tá? O conceito é exatamente o mesmo. Vamos lá. Considere os seguintes eventos realizados por um estabelecimento comercial não optante pelo Simples, localizado em Brusque, Santa Catarina. Ele fala um monte de operação. Considere que são sujeitos à alíquota de 17 também, sem substituição, antecipação, isenção, redução, crédito outorgado. Os produtos têm similar nacional e não são produzidos de acordo com o PPB. Então, se eles não são produzidos de acordo com o PPB e têm similar nacional, posso utilizar a alíquota de 4% nas operações interestaduais. E o que ele quer? O valor do crédito do ICMS passível de escrituração. Então, crédito, ele quer o crédito também, igual ao outro. E o valor do ICMS a recolher, também, mesma coisa, né? ICMS a recolher. São, respectivamente. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, débito e crédito. E voltar para cá. 1. Recebe para revenda 5 caixas de bebida fabricada na França, com 12 garrafas em cada caixa, de fornecedor capixaba, no valor de R$ 80 cada. Então, vamos lá. Recebe 5 caixas de bebida fabricada na França, lá do Espírito Santo. Então, 4% de alíquota, né? Vezes 80 cada, e são 12. 12 garrafas e 5 caixas. São 5 caixas que ele está comprando. Então, 5 caixas com 12 garrafas cada uma e R$ 80 cada garrafa. Então, isso aqui vai dar 192. Então, ele vai se creditar, é uma entrada, né? Para revender, ele pode se creditar. 192. Segunda parte aqui. E recebe também 3 caixas de doce fabricada em Minas, com matéria-prima de Goiás, de fornecedor paranaense. Então, o que importa é de onde vem. Vem do Paraná, né, para Santa Catarina. Então, não é importado, não é nada. Aqui a gente vai usar 12%. Então, 12% é a alíquota. Qual que é a base de cálculo? 60 cada uma e são 3 caixas. Então, 3 caixas por R$ 60. Então, se multiplicar aqui dá 180 vezes 12%, 21,60 de crédito também, entrada. 2. Recebe 7 vassouras limpeza leve com pelos macios para uso no departamento pessoal para limpar as fichas e arquivos, no valor de R$ 15 cada, fabricada na China, de fornecedor gaúcho. Então, olha só, está comprando de um fornecedor gaúcho, não pode usar, não pode usar crédito, porque é para uso, consumo, né, para usar aqui essa vassoura, mas tem um débito, porque é contribuinte, então tem o diferencial de alíquota e contribuinte consumidor final. E o contribuinte em Santa Catarina, quando tem o DIFAL, tem que recolher. Então, se ele está comprando, ele tem um débito aqui no caso, né, pelo DIFAL, e não tem crédito na entrada. Então, são 7 vassouras a R$ 15 cada. 7 a 15 cada. 7 vezes R$ 15 cada, vezes qual é a alíquota? O DIFAL veio de onde? Do fornecedor gaúcho. Mas ela é chinesa. Então, veio com 4%. Qual que vai ser o DIFAL? A alíquota interna que ele deu na questão, menos 4%. Então, 17 menos 4% dá 13%. 13% vezes 7 vezes 15. Isso daqui vai dar 13,65 de débito. Continuando. Três. Recebe 120 unidades de embalagem de isopor para embalar as garrafas de bebidas vendidas com a marca do estabelecimento
no valor de R$ 4,00 cada nacionais de fornecedor local. Então, recebe 120 unidades de embalagem para embalar as garrafas. Então, R$ 4,00 cada. 120 vezes 4, fornecedor local, 17%. Tá? Então, 120 vezes 4 vezes 17% vai dar 81,60. Crédito, recebimento, crédito. A não ser que seja de FAO, né? 4. Promove a saída, agora já é uma saída, de 3 caixas de bebida com 12 garrafas em cada caixa. Então, 3 caixas vezes 12 garrafas. De igual... não, tá aqui. Para consumidor local que pediu entrega domiciliar. Então, consumidor local, 17%. Então, 3 garrafas vezes 12, 36 garrafas vezes 17%. Qual que é o preço da garrafa? 170. Tá? Aqui é uma igual quantidade para consumidor aqui tirando o valor de 170 e 230 cada garrafa. Então, a nossa aqui, a primeira, é 170. O que vai dar um débito de 36 vezes 17% vezes 170. Vai dar 1.040,40 aqui de débito. Vamos para a segunda operação. Uma caixa de bebida que ele vende de igual quantidade de garrafas, ou seja, 12 garrafas. 12, né? Uma caixa, ao valor de 230 cada. Então, eu tenho aqui 12 vezes 230, consumidor local. Era um estrangeiro, como ele quer confundir, igualzinho. A ideia da questão é igual à última. É um estrangeiro que retirou no balcão. Igual o cara que era de outro estado, né? Não sei de onde que ele era. Foi lá, de Goiás, acho, ou Espírito Santo, não sei. Foi lá em Santa Catarina e retirou no balcão e saiu vestindo a camisa. Aqui é um estrangeiro, mas ele é considerado como se fosse de Santa Catarina, porque ele está adquirindo dentro do estado ali, no balcão. Então, 12 vezes 230, que é cada garrafa, vezes 17% vai dar 469,20 de débito. Cinco. Promove a saída de 2 caixas de doce para um buffet infantil local e de uma caixa de doce para um cliente não identificado, que retirou no local e pagou em dinheiro a R$ 90,00 cada. Então, promove a saída de 2 caixas de doce para um buffet infantil local. Ok. E uma para um cliente não identificado. Poderia fazer junto? Poderia. Mas vamos fazer separado para treinar. 2 caixas de doce por R$ 90,00 cada, vezes 17%. Vai dar R$ 30,60. E a outra, uma caixa de doce a R$ 90,00 cada, vezes 17%. Vai dar a metade daquilo ali, que vai dar 15,30. Então, 36,60 e 15,30 de débito. 30,60 e 15,30. Metade aqui de débito. Estamos aqui, 6. Utilizou 5 vassouras no departamento de pessoal, mas perdeu outras 2 durante uma operação de lavagem rápida. Como ele não fez crédito na entrada, ele tem algum débito a fazer para estornar esse crédito? Não. Ele simplesmente não vai fazer nada. Não fez crédito, não vai fazer débito agora para estornar. E o 7, utilizou 48 embalagens de isopor. Ok, utilizar não é fato gerador. Nas vendas realizadas. Então, a mercadoria saiu lá por um valor e lá vai ter o débito. Mais 12 se estragaram com calor. 12 estragaram. Então, 48 saíram, 12 estragaram. Então, 12. Quanto? Ele tem que estornar o crédito dessas 12. Na entrada foram quantas? 120. Então, 12 dá 10% de novo, igual aquela outra questão. 10% do crédito do isopor. Quanto foi o crédito do isopor? Foi 800 e... Não, foi 81,60. Foi o último crédito que a gente teve, Saída. Foi o último crédito que a gente teve. Foi 120 vezes 4, vezes 17%. 480 vezes 17,80, vezes 17% vai dar 81,60. Então, a gente tem que estornar quanto?
10% desse 81,60. O estorno de crédito é um débito, tem que estornar 8,16. E acabamos, né? Então, a gente vai ter que somar isso daqui e somar 192, 21,60 e 81,60. Eu já tinha somado aqui no intervalo, para já adiantar. Aqui vai dar 1,577,31 e aqui vai dar 295,20. Tá? Então, créditos 295,20 só pode ser essa ou essa. E 157,31, que é débito menos os créditos, os débitos menos os créditos, vai dar um débito aqui, saldo devedor, de 128,11, gabarito letra A. A 17 segue a mesma linha, tem uma modificaçãozinha só, mas segue a mesma linha das anteriores. Ele quer também o crédito e o ICMS total. Vamos fazer lá a apuração. Recebe para revenda 6 aparelhos eletrônicos fabricados na China, de fornecedor localizado em Foz do Iguaçu, no valor de R$ 1.500 cada. Então, veio de Foz do Iguaçu, no Paraná, mas é fabricado na China. Então, em regra, seria 4%. Só que olha só, gente. Olha o que ele fala. Não tem similar nacional. Está definido em lista da CAMEX para fim de resolução da Resolução 3 de 2012 do Senado Federal. Quando a gente tem uma operação interestadual com mercadoria importada, em regra, né, com conteúdo superior a 40% de mercadoria importada, em regra, a gente tem a alíquota aplicada sendo de 4% em operação interestadual. Só que eu já falei para você na aula, já falei em outras questões que se for gás natural, não é o caso. Se não tiver similar nacional e se for produzido de acordo com o PPB, não vamos usar 4%. E aqui ele não tem similar nacional. Se não tem similar nacional, está lá na lista do CAMEX, não vamos utilizar 4%. Então, a gente vai utilizar o quê? A alíquota normal. Se for saindo de Santa Catarina, pode ser 7 ou pode ser 12. A depender se for para um estado rico ou para um estado pobre. Então, aqui, tá? Aqui a gente vai usar, nesse recebimento aqui, vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Chapecó, Santa Catarina, 12%. Então, 12%, não usa 4%, nenhuma das operações da nossa questão. 12% vezes 6 aparelhos a R$ 1.500. Isso aqui vai dar 1.080 de destaque de CMS, de débito lá nele, que vira crédito no adquirente. 1.080. E 15 cadeiras fabricadas em Minas, com matéria-prima de Roraima, não interessa de onde é a matéria-prima, de fornecedor localizado em Minas. Então, ó, veio de Minas, rico, 12% ainda, vezes 1.050 cada cadeira. Tá? 12% vezes 1.050 cada cadeira. E quantas cadeiras são? 15. 12% vezes 1.050 vezes 15 vai dar 1.890 de crédito também. Três. Recebe 40 caixas de papelão, a mesma coisa, com a marca da loja para embalar, no valor de 10 de fornecedor local. Então, 40 vezes 10 vezes os 17%. Dá 400 vezes 17%. É isso? 40 vezes 10 vezes 17% vai dar R$ 68. Ah, quase que eu esqueço, ó, tá vendo como são as coisas? Eu pulei aqui, ó. Eu pulei o 2, né? Vamos fazer isso aqui já. O 3 que eu já fiz, eu volto pro 2. 68 aqui de ICMS que vem destacado, né? Então, crédito de 68 aqui no item 3. Vou botar aqui 68. Agora vamos voltar para o 2. Achei que tinha feito, mas não fiz. No 2, a gente tem recebe 6 baldes de sabão líquido sem odor, destinado à limpeza, o valor de 200 cada, fabricado no Rio de Janeiro, vindo de São Paulo. Então, vem com 12% de R$ 200.
Porém, como é para uso e consumo, não pode se creditar. Mas, como é para uso e consumo, a gente tem o DIFAL. Veio de onde? De São Paulo. Veio com a alíquota de 12. Então, a alíquota interna de Santa Catarina 17, que ele deu na questão, 17% menos 12%. Vai dar o quê? 5%. Né? 5% vezes o quê? 6 baldes vezes R$ 200, cara, vezes 1.200, então. Né? Então, 6 vezes 200 vezes os 5% do DIFAL vai dar 1.200 vezes 5, vai dar 6.000, divide por 100, né? R$ 60 aqui de débito. Tá? Agora sim, a gente pode pular para 4. 60 é o nosso primeiro débito aqui por enquanto, né? Vamos pular para 4. Dá saída a título de venda em 2 aparelhos eletrônicos para consumidor local e 12 cadeiras para consumidor gaúcho, que foram remetidas por transportadora para sua residência. Então, dá saída a título de venda em 2 aparelhos eletrônicos para consumidor local. E aí ele fala que o valor é de 2.250. Então, 2 vezes 2.250 dá 4.500. Não é isso? 4.500. Como é uma operação local, a gente vai usar 17%. E vai dar aqui 765. 765 é débito, uma saída. E 12 cadeiras para consumidor gaúcho. Então está saindo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, 12%. Né? 12% vezes 1.750 cada, sendo que são 12. Então 12% vezes 1.750 cada, vezes 12%. Olha, vezes 12, vai dar 2.520 de débito também. Aqui não tem. Aqui tem, na verdade, que calcular mais uma coisinha, mas vamos lá, por enquanto. 2.520. Voltando aqui, ó, consumidor local não tem DIFAL. DIFAL só em operação interestadual. Aqui, como é para a residência do consumidor gaúcho, fica mais fácil a gente entender que é um não contribuinte. Diferentemente daquela primeira que a gente fez. Eu não lembro qual foi o número da questão. Essa daqui é qual? É 17? 16? Foi a 15. Que não dava para saber direito. Né? Ele poderia até ter afirmado aqui, mas como está indo para a residência, a gente entende que é uma pessoa física não contribuinte. Tá? Se é não contribuinte, a gente ainda tem o DIFAL tendo que ser recolhido pelo contribuinte catarinense. Então, qual é o DIFAL? Está saindo com 12. Então, se lá é 17%, como a questão disse que todos os estados é 17%, então se no Rio Grande do Sul é 17%, é 17 menos 12. Então, dá 5% de DIFAL. 5% vezes o quê? A base de cálculo. 5% vezes 12 cadeiras, vezes 1.750 cada. E aí vai dar 1.050 essa brincadeira aqui. 1.050. Cinco. Consome 12 caixas de papelão. Consumo não é fato tirador. Ok. 6. Utiliza 2 baldes de sabão. Perde um e fica com o restante. Também não vamos fazer nada, porque utilizar não é fato tirador. O fato dele perder, tem que estornar da rocha. Estornar o quê? Se não teve crédito na entrada de sabão. Não tem que estornar nada. Então acabamos, né? Essa aqui foi até mais rápida que as demais. Calculando aqui, a gente tem 60, 765, 2520, 1050, dando 4395. Ele não pergunta nada de débito. E aqui a gente tem 1080, 1890, 68, dá 3038. E aí, um menos o outro vai dar 1357 de saldo devedor. 1357 aqui e 3080 aqui, gabarito letra D. 18. Conforme estabelece a legislação do ICMS, o contribuinte deverá realizar o estorno do ICMS que tivesse acreditado, sempre que a. O serviço tomado for relativo a transporte aéreo de pessoas ou de carga. Serviço tomado for relativo a transporte aéreo de pessoas ou carga. Isso aqui não tem nenhum caso de estorno, né? Estou tomando uma prestação de serviço de transporte, de carga, em regra, eu tenho direito a crédito. De pessoas não tem nem incidência. Tá? Então não tem que se estornar nada aqui. A mercadoria for objeto de saída imune para o exterior. Por mais que seja imunidade, não tenha oneração na saída, quando se referir a exterior, a gente tem que estornar, a gente não precisa estornar, desculpa,
o crédito da entrada. Então, não estorna o crédito da entrada. Se a mercadoria entrada vier a perecer, aí se estragou, a gente já viu isso 1000 vezes, né? Estragou, não vai ter saída futura. Se não vai ter saída futura, não vai ter débito. Se não vai ter débito, também não vai ter crédito na entrada. A mercadoria entrada for destinada a material de embalagem ou ativo imobilizado, não, aqui também tem direito a acreditamento. E letra E, o serviço tomado vier a ser utilizado para outra prestação de serviço, tributada ou não. Ó, tributada, se for tributada, não há que se falar em estorno. Se for não tributada, sim, estorno. Mas aqui eu não posso afirmar, porque tem uma partezinha aí que a gente não estorna. Gabarito letra C. E a 19, assinale VOF, o sujeito passivo do ICMS deve estornar crédito decorrente de entrada de mercadoria em seu estabelecimento, quando essa saída for objeto, quando essa mercadoria for objeto de saída com redução de alíquota. Não temos essa hipótese de estorno, tá? Nem se for o caso de redução de alíquota, a gente não tem isso na nossa legislação. Aqui é falso. Inclusive eu dei aqueles exemplos, né? Entrou com alíquota interna, saiu com alíquota interestadual. Isso aqui não é nem redução de alíquota, para ser bem mais específico. Mas a nossa legislação não fala nada sobre redução de alíquota. 2. É hipótese de estorno de crédito a utilização de mercadoria em fim alheio à atividade do estabelecimento. Sim, né? Utilizou em fim alheio, estorno. Se já tivesse creditado, é estorno. Os créditos referentes à mercadoria e serviços que venham a ser objeto de operações destinadas ao exterior devem ser estornados? Claro que não, né? Falso. Então, F, VF, letra C, e a gente finaliza mais uma aula, a aula de número 6.